Bom, boa noite a todos. Meu nome é Reinaldo, eu sou professor aqui do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando aqui no canal do YouTube essa atividade, Astronomia para Todos, né? E essa atividade ela é organizada por um número grande de pessoas. Aqui eu vou mencionar os que estão aqui online com a gente, né? Essa é a primeira vez que essa atividade é feita totalmente online pela impossibilidade, né, de atividades presenciais pela pandemia do Covid, né? Então, eu junto com a Roseli Vieira, Luciana Silveira, o doutor Felipe Navarrete, em colaboração também com o Clube da Astronomia de São Paulo, está aí o Dino Nascimento, nosso grande colaborador, representando o clube aqui com a gente, e conta com a colaboração também de pesquisadores, estudantes da Universidade de São Paulo que atuam como monitores, dando apoio a essa atividade. Hoje estamos com a presença aí da Gabriela Carvalho, estudante de astronomia, né? É isso mesmo, Gabriela? Vai se formar aqui no bacharelado em astronomia. Em O Lucas física, né? Batista, perdão, em física. O Lucas Batista também está se graduando em física, né? Então, os dois aqui na Universidade de São Paulo. E eles vão estar acompanhando o chat aqui no canal do YouTube, então, para irmos interagindo com o público. Essa noite a gente vai ter uma palestra da professora Jane Cristina Gregório Hetten, está aqui online. Eu vou fazer uma introdução em alguns instantes da professora. Então, essa atividade, ela normalmente acontece mensalmente lá no campus da Universidade de São Paulo e sempre conta com uma palestra de um dos pesquisadores do nosso instituto, então, o objetivo dessa atividade é trazer os nossos pesquisadores para falarem um pouco de suas pesquisas diretamente com o público, né? Interagirem, receberem as perguntas. E, tradicionalmente, a gente tem uma sessão de observação do céu, né? Com apoio dos nossos monitores do Clube de Astronomia de São Paulo. E a preparação dessa observação é feita pelo Dino Nascimento e o Dr. Felipe Navarrete, aí, que eles sempre ensinam, né, o público a usar a carta celeste e falam também dos objetos que estão visíveis na noite, né, ou nas noites em torno do dia da apresentação. Então, hoje, depois da apresentação da professora Jane, e depois de uma sessão de perguntas, né, do público que está acompanhando pelo chat do YouTube, né, vão escrevendo suas perguntas aí, vão interagindo com o Lucas e a Gabriela, e a Roseli também vai estar no chat, né, interagindo com as pessoas. Eles vão selecionar algumas dessas perguntas para serem feitas para a professora Jane, depois da palestra. E depois dessa sessão de perguntas, o Dino e o Felipe vão fazer uma apresentação do céu, né? Bom, eu gostaria também de fazer um agradecimento especial aí para o Richard Lingner, que tá possibilitando que essa atividade seja feita totalmente online, né? Está assessorando a gente a fazer essa atividade, né? Pela impossibilidade de fazermos essa atividade ao vivo, né? Então, esse é o roteiro da noite. Quem quiser continuar fazendo perguntas, né, depois do encerramento da transmissão, pode continuar. Acho que até umas 9 horas vão estar lá a Gabriela, né, e o Lucas respondendo as perguntas e conversando com o público. Então, gostaria de agradecer a todos aqui que estão contribuindo, né, para que ocorra essa atividade, né? A Roseli, a Luciana, que não está aqui, mas também está acompanhando a Luciana está acompanhando pelo YouTube, né? A Gabriela, o Lucas, o Felipe, o Dino, o Richard e a professora Jane. Então, a professora Jane é docente aqui do Departamento de Astronomia desde 1998, é isso mesmo, professora? E ela se doutorou aqui na Universidade de São Paulo, em astrofísica, e atuou como pesquisadora no Centro de Estudos de Saclay, na França, nos anos 90. E a professora, ela pesquisa, seu principal foco de pesquisa
em astrofísica estelar. Então, ela tem diversas pesquisas relacionadas à formação estelar, nuvens moleculares, estrelas pré-sequência principal, discos protoestelares, aglomerados estelares jovens. E a professora tem dezenas de artigos com suas pesquisas publicados em revistas internacionais, inclusive um deles na revista mais prestigiada, não só da astronomia, mas em toda a ciência, né, na revista famosa Nature, nos anos 90, e recebeu aí a distinção de um de seus trabalhos, né, sendo um dos artigos de brasileiros mais citados dos anos 90. Então, a professora também atuou como membro de diversas comissões para instrumentos nacionais e internacionais que o Brasil participa, né, instrumentos de observação, telescópios. Também tem dezenas de trabalhos registrados em apresentações em conferências nacionais e internacionais. Aqui no Departamento de Astronomia, ela, além da pesquisa, atua no ensino da graduação, pós-graduação, já orientou e continua a orientar pesquisa de estudantes da graduação, pós-graduação, já formou diversos mestres, doutores, que hoje atuam aí pelo Brasil e fora do Brasil como pesquisadores e professores também. E ela também é autora e coautora de alguns livros de divulgação científica. Aqui eu tenho 2 deles, Ombros de Gigantes, e A Caça aos Berçários de Estrelas, que talvez a professora possa falar um pouquinho mais desses 2 livros de divulgação. Um deles é pela EDUSP, né, a editora da Universidade de São Paulo, A Caça ao Berçário de Estrelas, e também autora, coautora, né, de diversos capítulos em livros didáticos de ensino de astronomia para a formação de professores e para interessados em geral. E eu gostaria de citar aqui um dos livros que a professora tem participação na autoria, pode ser baixado gratuitamente na página do IAG. Então, em www.iag.usp.br, na aba Cultura e Extensão, Materiais Didáticos, né? Podem baixar o livro Céu que nos Envolve, que tem toda a introdução da astronomia para interessados em geral e para quem também está estudando astronomia. Então, a professora vai falar hoje sobre formação de planetas em torno de estrelas jovens. E eu vou passar agora a palavra para ela, e quem tiver dúvidas durante a apresentação vão interagindo aí com a Gabriela e o Lucas pelo chat. E eu quero agradecer também demais a professora por se disponibilizar a fazer essa apresentação, né? Essa apresentação estava marcada para acontecer em março, em meados de março, mas devido à pandemia, né, tivemos que suspender todas as nossas atividades presenciais lá no campus. Então, agora a gente está retornando aqui de forma totalmente online. Então, aqui, obrigado, professor, e vou te passar a palavra agora. Obrigada, professor Reinaldo, pela apresentação tão detalhada. Fiquei aqui emocionada até de relembrar certas coisas do passado. Eu vou, então, iniciar a apresentação, mas queria primeiro dizer que eu estou, assim, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. É muito emocionante para a gente estar podendo compartilhar com o público a nossa pesquisa que a gente desenvolve na universidade. Então, eu estou muito feliz, mas como o professor Reinaldo falou, podemos ter aí algumas dificuldades técnicas por ser a primeira vez, então eu vou aqui passar para a minha apresentação de tela. Ok, espero que vocês estejam vendo então. Eu escolhi falar sobre esse tema, porque é um tema que eu me interesso há muito tempo, sobre a formação das estrelas e agora, mais recentemente, dos planetas, né? Eu espero assim, que vocês hoje tenham esse tipo de visão que inicia-se talvez na apresentação algum assunto assim que parece nebuloso, como mostra essa imagem aqui, a parte mais abaixo da imagem, mas que no final da apresentação que vocês tenham um pouquinho mais de luz sobre isso que eu estou falando. E a minha área, como o professor já tinha apresentado, é de astrofísica estelar, e eu estudo a física das estrelas,
que a contribuição dessa parte do estudo da astrofísica é para melhor entender como funciona o universo. Então, nós temos na pesquisa essa ideia de como se nós estivéssemos construindo um grande quebra-cabeças e cada pesquisador vai contribuindo com uma pecinha que parece minúscula dentro do todo que deve ser construído, mas que é necessário, cada pecinha é importante, e nós vamos aí construindo o conhecimento e o entendimento que nós queremos chegar do universo. Então, eu separei essa apresentação em duas partes. A segunda parte é a que mais eu acho interessante, porque eu vou falar de um caso real aí de descoberta, isso é bem emocionante para a gente também, mas para falar disso é necessário que eu faça uma introdução de alguns conceitos básicos sobre como que nós entendemos as estrelas, como é que nós classificamos as estrelas. Quer dizer, no fundo eu preciso contar para vocês como é que a gente sabe o que a gente sabe. E para isso a gente precisa determinar as características estelares para depois até caminhar para uma descoberta de um exoplaneta, um planeta fora do nosso sistema solar. A primeira pergunta que se faz, as estrelas são todas iguais? Bom, visto aqui do céu, quando o céu permite, a gente vê um monte de pontinhos, então a gente não tem muita ideia das diferenças entre as estrelas. Mas se você olha uma imagem como essa que eu estou apresentando aqui, de cara você já percebe que tem uma grande variedade de tipos de estrelas, algumas mais luminosas, mais brilhantes, mais azuladas, mais avermelhadas. Tem até algumas intrusas aí, aqui no cantinho nós temos galáxias aparecendo também nessa imagem. O que eu já queria aproveitar e contar para todo mundo é um segredo. As estrelas não têm ponta. As estrelas são bem redondinhas e se nós tivéssemos oportunidade de observar fora aqui da nossa atmosfera, nós não veríamos essas pontas, que é um efeito aí da imagem. Então, as nossas estrelas não têm pontas, como vocês já devem saber. Então, vamos verificar como é que podemos diferenciar as estrelas e eu vou começar falando das cores das estrelas. Vocês estão vendo aí a constelação de Órion, e é muito fácil de ser reconhecida por conta das Três Marias, que são estrelas famosas aí do nosso cenário nacional. E nós temos, então, na constelação de Órion, a possibilidade de observar, se for com um binóculo até de forma mais detalhada, essa tendência de uma cor mais avermelhada, porque corresponde a uma estrela mais fria, que é Betelgeuse, é a estrela alfa dessa constelação de Órion. E nós também podemos observar, aqui no canto mais superior à direita da imagem, uma outra estrela que é mais quente, e por isso ela tem um aspecto mais azulado, que é conhecida como Rigel, ou Beta, da constelação de Órion. Quando a gente faz observações mais detalhadas dessas estrelas, nós conseguimos chegar a valores mais precisos a respeito da temperatura, e aqui eu estou falando da temperatura superficial da estrela, não estou me referindo ao que está acontecendo lá no interior da estrela. Então, na superfície, Betelgeuse é uma estrela que tem uma temperatura que nós consideramos frias, da ordem de 30.000 Kelvin. E Rigel já é considerado uma estrela com uma temperatura assim, de intermediária a alta, da ordem de 15.000 graus na sua superfície. E a gente sabe, então, que a cor vai depender da temperatura da estrela. E como é que a gente avalia isso? Nós temos uma forma de verificar a intensidade da radiação, como está sendo mostrada nesse gráfico, que pode ser representada por uma função que nós chamamos função de corpo negro. Essa função depende apenas da temperatura da estrela e do comprimento de onda, esse lambda, essa letra grega que nós estamos usando para representar o comprimento de onda, se refere a esse eixo aqui no gráfico na horizontal. Nós estamos dando aí o comprimento de onda em nanômetros, e aqui a intensidade está sendo dada numa unidade relativa, não importa muito. O que eu quero mostrar é o que significa esse comprimento de onda. Então, vocês sabem que a luz branca, quando passa por um prisma, ela é decomposta nas 7 cores aí do arco-íris que a gente conhece, e essas cores que correspondem aos diferentes comprimentos de onda que nós estamos tratando aqui. Então, eu estou mostrando para vocês que o espectro visível é aquele que nós enxergamos com nossos olhos, mas além desse espectro nós temos as outras emissões em outras bandas das estrelas, por exemplo, indo para o lado do infravermelho, os maiores comprimentos de onda, ou até para o lado do ultravioleta, para os menores comprimentos de onda. E vocês notam aí, nós estamos mostrando a curva de corpo negro para 3 estrelas, uma de 3.000 Kelvin na superfície, a outra tem 10.000 e a outra estrela tem 30.000. E vocês notam que a estrela de 30.000 graus na superfície
tem uma intensidade bem maior do que as outras, e o pico da emissão máxima ocorre na região do ultravioleta. Isso que dá um aspecto mais azulado para a estrela mais quente. Enquanto que essa estrela de 3.000 Kelvin, ela tem um máximo de emissão na região do infravermelho, que vai dar um aspecto mais avermelhado para a estrela de baixa temperatura. E uma estrela como o Sol, por exemplo, que tem uma temperatura intermediária, que é próxima a 6.000 graus, vai ter uma emissão máxima naquela região central do visível, isso que dá um aspecto amarelado para o Sol. Então, nós temos que o fluxo total emitido na superfície da estrela, ou seja, o que está correspondendo a esse brilho total intrínseco que está saindo da superfície da estrela, ele vai ser proporcional à temperatura quarta. Isso vem dessa função de corpo negro que a gente apresentou aqui. E o tamanho das estrelas? O raio, o diâmetro da estrela vai influenciar na forma que a gente observa? Aqui eu estou mostrando de uma forma comparativa um esquema do raio, do tamanho, então, de uma estrela gigante como Betelgeuse, que ela tem 300 raios solares. Aqui embaixo vocês podem ver que um raio solar corresponde a quase 700.000 quilômetros. Então, imagine uma estrela tão maior que o Sol, 300 vezes maior que o Sol, ela vai ter, então, em termos de comparação com as órbitas dos outros planetas, como, por exemplo, Marte, Betelgeuse é um pouquinho menor que o tamanho da órbita de Marte, que é de 325 raios solares, enquanto que a órbita da Terra está um pouquinho abaixo disso, 215 raios solares. Agora, vocês imaginem se no nosso sistema solar nós tivéssemos no centro, em vez do Sol, Betelgeuse, ela estaria abrangendo e chegando aí até perto dos planetas mais internos. Então, o tamanho vai alterar o aspecto da estrela naquilo que nós chamamos de luminosidade, que é o brilho intrínseco, em função da superfície que ela tem disponível para estar emitindo a sua radiação. Então, vai depender desse fator do R, o tamanho do raio da estrela ao quadrado, e também do próprio fluxo, que é aquela radiação que está sendo produzida lá no interior da estrela, que nós já vimos que variava com a temperatura à quarta potência. Ou seja, a luminosidade da estrela vai depender tanto da temperatura como do raio, nessas proporções que eu estou mostrando aí para vocês. Então, mesmo que uma estrela tenha uma temperatura mais fria que o Sol, como o caso de Betelgeuse, pelo fato dela ter um raio tão maior, ela vai ter uma luminosidade que pode chegar a 1.000, 10.000 vezes, 1 milhão de vezes maior do que a luminosidade do Sol. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês essa forma de comparativa dos tamanhos, porque às vezes a gente perde a noção do tamanho. Então, no quadro aqui de cima, eu estou apresentando a Terra, estou mostrando aqui, vamos dizer, da direita para a esquerda, primeiro Mercúrio, Vênus, aí vem a Terra, aí vem a Lua e depois Marte, e depois tem os corpos menores, outras luas, corpos menores do sistema solar. Vejam que interessante que a nossa Lua, ela é bem importante comparativamente o tamanho dos outros corpos. Por exemplo, ela chega a ser maior que os planetas anões, como Plutão, por exemplo. Então, a nossa Lua, ela é bem importante. Mas se nós formos comparar o tamanho do nosso planeta com os planetas gigantes, por exemplo, aí do lado está aparecendo Júpiter e Urano no quadro superior. Vejam agora no quadro inferior, quando a gente compara essas imagens com o próprio Sol. A Terra praticamente desapareceu, são aqueles pontinhos menores que aparecem ali na base da imagem, e a gente só vê claramente os planetas gigantes como Júpiter e Saturno. Então, nós temos aí essa dificuldade, já começo até a apresentar para vocês a dificuldade da gente enxergar planetas em outros sistemas estelares, porque o que a gente vê principalmente são as estrelas. Só que as estrelas também são pequenas quando forem comparadas com as gigantes, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês o Sol, nessa escala que nós estamos discutindo, ele aparece bem pequenininho quando comparado com as gigantes como Arcturus e Alnitak, que aparecem essas estrelas gigantes, uma vermelha e outra azul. Júpiter, não sei se vocês estão vendo, ela está quase que do tamanho do ponto do I ali no nome de Júpiter. Então, aquilo que perto da Terra parecia enorme, perto dessas estrelas gigantes, já está desaparecido. Então, vocês já estão sentindo o problema
de como a gente tem dificuldades, pelo menos em estrelas pequenas, em ter uma observação detalhada desses objetos. E, além disso, tem esse nosso complexo de inferioridade, que nós estamos habitando uma estrela anã, mas isso não é problema, porque nossa estrela está dentro de uma casa maravilhosa, que é a Via Láctea, a nossa galáxia, pelo menos, ela é bem grande, bem bonita, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, como que a gente pode comparar o que é o brilho verdadeiro, intrínseco da estrela, que é isso que eu estou chamando de luminosidade, com o brilho aparente? Na verdade, depende da distância em que eu estou observando o objeto. Então, eu estou fazendo essa comparação com o farol de um carro e vamos supor que eu estivesse tentando captar a luz que vem desse farol com o telescópio. Se eu colocar o telescópio em cima lá do farol, eu vou conseguir captar toda a luz que está saindo dele. Mas à medida que eu for afastando esse telescópio, eu vou perdendo parte da luz que está indo para os outros lados e vou estar coletando apenas uma parte da luz que está vindo aqui. Então, tem essa comparação, essas cascas concêntricas que estão sendo mostradas nessa figura, estão mostrando distâncias cada vez maiores a partir do centro, representando aí os raios dessas esferas. Então, vocês imaginem esse cone de luz que está saindo da fonte de luz ali no centro. Na primeira casca concêntrica, onde você tem um raio igual a 1, todos os fótons que passam, por exemplo, por 1 centímetro quadrado, quando forem passar pela segunda casca, que está num raio que é o dobro do primeiro, 2 vezes o primeiro, esses mesmos fótons vão estar divididos em 4 centímetros quadrados. Quando passar pela esfera de raio igual a 3, divididos por 9 centímetros quadrados. Então, nós temos aí uma diluição no espaço dos fótons, então essa luz vai chegando aqui para nós, no nosso detetor, de uma forma bem diminuída, e é isso que eu chamo de brilho aparente. É o brilho real da estrela do que está sendo emitido, produzido lá, dividido, caindo aí com a distância ao quadrado. Então, quanto mais distante o objeto, mais fraquinho a gente vai detectar. Então, eu estou mostrando agora sim a nossa bela galáxia como está aí, é uma visão artística, mas ela é baseada essencialmente em dados reais que foram observados. Então, nós temos uma forma quase que perfeita de construir a nossa galáxia da mesma forma que a gente veria se a gente tivesse possibilidade de viajar para fora e ver de fora a nossa galáxia. Infelizmente não podemos, mas a gente tem certeza que ela tem esse formato. E aí vocês veem toda essa distribuição de brilhos está relacionado com vários pontinhos que são estrelinhas que estão pertencendo aí à galáxia, e o nosso sistema solar é uma dessas pequenas estrelas. Eu estou aqui fazendo um zoom até de uma forma também artística, porque aqui não estão guardadas as proporções nem de tamanho nem de distância, mas vocês imaginem o que a gente está tentando enxergar. Para qual estrelinha na nossa galáxia eu vou olhar para saber se lá tem um sistema planetário como o nosso. Então fica bastante difícil se a gente não tiver uma espécie de busca sistemática de indicativos para a presença de planetas nas estrelas. E o melhor exemplo que eu tenho para contar disso é essa foto aqui. Vocês vão achar que é a imagem mais sem graça da minha apresentação, mas na verdade é a que eu mais gosto. Ela foi tomada há um tempo atrás. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar alguma coisa, mas eu tenho algumas letras, né, relacionadas aí, na verdade, aos nomes dos planetas. Nós temos aqui Urano, Saturno, Vênus, o J aqui corresponde a Júpiter, o E corresponde à Terra, do inglês Earth, e esses pontinhos, que eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, acima das letrinhas são os planetas, e essa pontinha brilhante que está aí perto da flecha é o Sol. Como que foi obtida essa imagem do nosso sistema solar? Foi com a sonda Voyager, em 1990, então esse ano comemoramos 30 anos dessa imagem. Quando o Voyager chegou, além das órbitas ali de Netuno e Plutão, já cerca de 6 bilhões de quilômetros aqui da Terra, ela virou para trás antes de ir embora de vez e tirou essa foto da família. O Carl Sagan, até estou aqui, peguei meu livro, muito legal, né? O Carl Sagan produziu esse livro logo em seguida para falar desse pequeno e pálido ponto azul que é a Terra, né? Então vocês imaginam, se do próprio sistema solar a gente ainda não saiu, a Voyager ainda estava dentro do sistema solar,
a gente mal consegue enxergar a nossa estrela, que diria os planetas e que diria em outros sistemas bem mais distantes. Então, eu queria mostrar essa foto de família já para assustar um pouquinho vocês, para saber como é difícil encontrar planetas associados nas estrelas. Antes de passar para a parte de descoberta de planetas, eu queria, então, encerrar essa parte primeira, que é da classificação das estrelas. Então, como é que nós fazemos para entender e separar as diferentes categorias? A gente vai usar os tipos e as classes em função das luminosidades, como eu expliquei para vocês, que depende do fluxo total e do tamanho da estrela, e também da temperatura. A gente vai procurar correlacionar esses parâmetros, luminosidade, temperatura, comparando as estrelas que têm diferentes tipos espectrais ou as diferentes temperaturas que estão relacionadas com a cor e as diferentes classes de luminosidade que têm relação com o tamanho das estrelas, ou seja, se a gente está tratando de uma estrela anã, de uma estrela gigante, assim por diante. Então, a forma de comparar a categoria dessas estrelas é utilizar esse diagrama que nós chamamos de diagrama HR, em homenagem a esses dois rapazes simpáticos aí. Vejam o Hertzsprung, que tem até um cabelo bem moderno, se costuma brincar que ele está na moda hoje em dia, está se usando o cabelo assim. O Russell também, que propuseram, então, os dois em conjunto, esse tipo de análise que nós fazemos, comparando aí nesse eixo vertical as luminosidades e no eixo horizontal as temperaturas. Nós temos essa convenção das temperaturas maiores ficarem para o lado esquerdo do gráfico, e vocês veem essas linhas azuis que estão crescendo aqui da esquerda para a direita, subindo nesse diagrama HR, os raios cada vez maiores. Então, se vocês verem aí essa estrelinha amarela, que é o Sol, ela está exatamente na posição da linha de um raio solar, e para cima disso você tem 10, 100, 1000 vezes o raio do Sol, que são a região, corresponde às regiões das gigantes e das supergigantes. Da mesma forma que abaixo disso nós temos raios que é décimos ou centésimos do raio do Sol, que corresponde às estrelas anãs brancas. E toda essa comparação, gente, está relacionado com o quê? Com a evolução estelar. Ou seja, a estrela, como o Sol, que está na sua meia-vida e não está passando por nenhum processo de instabilidade, ela se encontra na sequência principal. Depois que chegar ao final de vida do Sol, ele vai se transformar, o seu raio vai aumentar, a sua temperatura vai diminuir, então ele vai aparecer em outra região nesse diagrama, a região chamada de gigantes, e essa evolução vai acontecendo até o ponto final, que é o Sol se transformar em uma anã branca. Então ele faz todo um caminho, que não é um caminho no espaço, é um caminho nesse diagrama, porque os seus parâmetros, luminosidade e temperatura, vão sendo alterados. E para concluir, até para introduzir a parte de formação estelar, eu queria apresentar para vocês as famílias de estrelas, que na verdade são grupos de estrelas que se formam juntos a partir de uma mesma nuvem-mãe, como eu vou contar já já para vocês, e elas podem ser melhor entendidas quando comparadas aí as suas posições no diagrama HR, e aí a gente pode tirar várias informações a respeito desses grupos, que nós, em português no Brasil, chamamos de aglomerados estelares, mas aí vocês devem estar curiosos por que eu coloquei as abelhinhas ali, porque o português de Portugal eu acho mais interessante. Eles usam para esse tipo de objeto enxames estelares, que eu acho que traduz mais o que a gente está querendo dizer. São grupos de estrelas como esse da imagem que eu estou mostrando das Pleiades, que é um aglomerado de estrelas bastante jovens, 10 milhões de anos na nossa escala de tempo para as estrelas não é nada, são bebês ainda, e a prova que são estrelas bebês é que em torno delas vocês veem esse brilho, essa difusão de brilho, que é na verdade reflexão de matéria que ainda tem, envolvendo as estrelas, matéria da nuvem original, e elas estão então interagindo com a luz da estrela e estão emitindo um pouco de luz difusa também. E no diagrama HR desse tipo de objeto, o que eu noto? Todas as estrelas ainda na sequência principal, porque elas são tão jovens que não deu tempo de nenhuma delas evoluir e ir para a região das gigantes. Então, quando eu olho um diagrama HR como esse, eu falo, opa, é um aglomerado jovem. Ok, dito isso,
vamos falar do que interessa, qual que é a origem das estrelas e dos planetas. Eu já dei algumas dicas, eles são formados em conjunto a partir das nuvens interestelares, são nuvens de gás e de poeira, por isso que elas aparecem meio escuras, né, como essa que eu estou mostrando aqui, porque a poeira vai bloquear a passagem da luz das estrelas que estão atrás dessa nuvem interestelar, então não está emitindo nenhuma radiação e, além disso, está bloqueando o que tem atrás dela. Essas nuvens interestelares, elas se encontram entre os braços espirais das galáxias, em geral, e são justamente as regiões onde vão se formar as estrelas. E eu vou contar as 4 etapas em que se formam as estrelas. A partir da contração da nuvem, vai ser formado, então, o que a gente chama de um embrião, ou seja, um casulo de gás e poeira, que vai gerar o que chamamos de protoestrela ou estrela bebê. Então, vocês estão vendo que tem esse movimento de contração e a nuvem também começa com uma certa rotação. E esse movimento, esse efeito combinado da ação gravitacional, que tende a concentrar toda a matéria no centro, e também a rotação, faz com que parte da matéria se distribua num plano equatorial, que é o mesmo exemplo da saia da bailarina quando ela gira e forma aquela distribuição equatorial. Então, nós temos aqui essa formação de um disco de gás e poeira que nós chamamos de protoplanetário, porque a partir daí que vai se formar os planetas. E lá no centro é onde vai se formar a estrela. Na protoestrela, começam a ocorrer ventos e jatos que vão ejetar matéria do que sobrou da nuvem-mãe, então vai evidenciando essa estrela central, ao mesmo tempo que lá na estrutura interna da estrela, começam os processos de produção de energia que fazem a estrela brilhar. Nessa fase, que a estrela está então ainda limpando o material ao seu redor, que veio da nuvem-mãe, é que nós chamamos a fase de estrela do tipo Tetário, um protótipo das estrelas jovens de baixa massa. O que está acontecendo no disco protoplanetário? Os grãos de poeira vão se aglutinando para formar o que nós chamamos de planetesimais, e, por sua vez, esses planetesimais também vão se aglutinar para formar corpos maiores, como asteroides, cometas e até os próprios planetas. Então, da junção aí desses pequenos planetesimais é que a gente vai criando os corpos cada vez maiores. E vocês notam, então, nesse disco protoplanetário, que na região onde os planetas estão se formando, já tem uma ausência de material. Para onde foi esse material? Justamente foi aglutinado para formar o planeta e fica perfeitamente naquela órbita que já vai ser a órbita final, até chegar nessa etapa, na forma que a gente conhece o Sistema Solar hoje, cada planeta ocupando uma órbita bem definida em função de como foi a posição no disco em que ela se iniciou essa formação. Agora sim, vamos para a parte que interessa finalmente. Se vocês resistiram bravamente até agora, vai vir uma boa notícia aí. Eu vou falar sobre a história da estrela PDS 70 e os seus planetas. Aqui nós temos uma imagem apresentando um disco, né, em torno da estrela que está lá no centro desse disco. E nessas flechinhas estão sendo mostradas os dois planetas, as imagens dos dois planetas, PDS 70b, que aparece maiorzinho aqui na parte mais inferior do disco, e na parte mais à direita superior aparece PDS 70c, e o que é mais interessante, não está muito claro nessa imagem, mas nós temos depois outras evidências, é que em torno do planeta PDS 70c está se formando um disco circunplanetário, ou seja, nós não estamos falando de um disco em torno da estrela, estamos falando de um disco de material em torno de um planeta, e o que vai gerar esse disco, quer dizer, o que ele pode formar em seguida? A presença de uma lua associada a esse planeta. Então vejam, dentro de todas aquelas dificuldades que eu contei para vocês, conseguir chegar nesse ponto de tentar entender e descobrir a presença de uma lua em torno de um planeta bem distante de nós, é uma grande alegria, né?
Mas essa descoberta não foi minha, na verdade, isso dependeu de todo um conjunto de observações, como estamos aí, de radiotelescópios, como ALMA, esse VLT, que é o Very Large Telescope, que tem 10 metros de diâmetro. Então, toda uma combinação, como eu tinha dito antes, de contribuição de diferentes pesquisadores. Mas o que eu quero contar mesmo é como que a gente conseguiu chegar até PDS-70 para poder descobrir depois esses planetas. Então, eu já vou dar, já dei um spoiler aí, eu já contei que o planeta já tem uma luazinha associada, e agora eu já vou contar quem é a estrela PDS-70, mais ou menos como aparece na Wikipedia. É uma estrela T-Tauri de baixa massa, e eu já contei para vocês que na sua juventude o Sol também foi uma estrela do tipo T-Tauri, então é como se nós estivéssemos olhando o passado da nossa estrela, do nosso Sol. Essa estrela está na constelação Centauros, a aproximadamente 370 anos-luz, e possui um pouquinho menos de uma massa solar, aqui embaixo, vendo que a massa solar equivale a cerca de 2 vezes 10 a 30 quilos. Então, é uma estrela um pouquinho mais anã que o Sol, uma massa um pouquinho menor, mas ainda muito jovem, tem cerca, um pouco menos que 10 milhões de anos. Aqui estão os dados, então, a ficha técnica, vamos dizer assim, da estrela, e vamos ver esse índice de cor, que na verdade vai aparecer novamente. E de onde ele veio? Ele veio da inclinação daquela curva de corpo negro que eu tinha mostrado antes. Dependendo se a estrela é muito quente, você vai ter uma inclinação mais positiva ou mais negativa nessas cores aqui que estão aparecendo com esses valores. Então, eu vou voltar a chamar atenção para esse índice de cor, mas eu já posso dizer que por essa medida a gente já sabe que é uma estrela amarelada. Agora, eu não sei exatamente o que o pessoal perdeu, mas eu estou voltando, então, um slide para trás. Eu estava chamando a atenção de que essa estrela é uma estrela do tipo T-Tauri, como foi o Sol na sua juventude, está na constelação de Centauros e está localizada a cerca de 370 anos da Terra. A massa dessa estrela é 0,8, de 2 vezes 10 a 30 quilos. E eu queria chamar atenção também nessa ficha técnica da estrela para esse índice de cor que está aparecendo aqui nesse círculo verde, que na verdade é uma forma que nós temos de avaliar aquela curva de corpo negro que eu tinha apresentado para vocês, que ela vai indicar se ela tem uma inclinação positiva ou negativa, se a gente tem uma estrela mais fria ou mais quente. Depois eu vou voltar a falar desse índice de cor novamente, por isso que eu estou chamando a atenção aqui. Se você jogar no Google o nome PDS-70, nós vamos ter aí 42 milhões e 500 mil resultados, muito provavelmente tem coisa que não interessa, então eu venho meio que contar para vocês como avaliar a informação, por exemplo, da Wikipedia, se você tem, vamos dizer, uma forma de conhecer a fonte da informação, acreditar ou não naquela informação. Então, só estou mostrando aqui alguns exemplos de resultados que saíram quando eu joguei lá no Google, e vocês veem aí os títulos dos trabalhos, os vários trabalhos que estamos tendo em torno dessa estrela. Vocês veem aí a caracterização dos a estrutura do disco que está hospedando esse planeta, publicações como Astronomy and Astrophysics, que é onde temos várias publicações, inclusive. E eu estou chamando a atenção aqui para um desses sites em particular, porque é um site lá de Portugal, então vocês vão poder ler com tranquilidade. Tá aí o endereço para depois vocês verem com calma, que eu gostei muito porque ele mostra as duas formas de visualizar essa formação dos planetas. Essa visão artística que aparece do lado esquerdo, vocês estão vendo aí o disco sendo limpado, né, pela presença da formação do planeta, e aqui do lado direito, um imageamento direto. Na verdade, o PDS-70 é o único sistema multiplanetário a ser fotografado diretamente, e através aí da combinação de óticas adaptativas, que é uma forma de você melhorar o sinal da imagem e o processamento, faz com que a gente consiga destacar a emissão
dos planetas, de que forma? Cobrindo a emissão da estrela central. Então, onde aparece essa estrelinha branca no centro, a emissão da estrela foi coberta para que a gente conseguisse realçar essas duas outras emissões que correspondem aos planetas PDS 70b e C. Continuando aqui, na ideia de estudar, procurar na Wikipedia as informações, então eu fui até a Wikipedia e logo na primeira linha tem uma informação bastante interessante, que é o disco protoplanetário ao redor da estrela PDS 70 foi sugerido, ou a primeira hipótese a respeito, foi em 1992 e só depois, em 2006, é que foi confirmado. Então, qual que é o segredo aqui quando você está fazendo uma pesquisa na Wikipedia? Você tem que olhar de onde veio a referência daquela informação, para ver se ela é confiável. Então, por exemplo, se você clica nesse número 9, que é a referência para essa afirmação da hipótese do disco, a primeira vez que apareceu, que foi em 92, quem que aparece? Nós mesmos. É o nosso grupo brasileiro que fez uma pesquisa chamada Pico dos Dias Survey, quer dizer, um levantamento de um catálogo, e por isso que esse levantamento recebeu o nome PDS. É uma colaboração aqui da USP, né, tendo eu mesma no meu trabalho, junto com o professor Jacques Lepine, que era meu orientador na época, uma colaboração também com o Laboratório Nacional de Astrofísica, que fica no sul de Minas, com o Germano Quasti, o Carlos Alberto Torres, e também o Ramiro de la Reza, que é do Observatório Nacional. Então, essa busca por estrelas T-Tauri, como nós iniciamos, nós não estávamos imaginando que íamos descobrir estrelas com planetas. A gente imaginava que ia conhecer novas estrelas T-Tauri e publicamos, então, esse artigo em 92, que eu acho que foi esse que o Reinaldo estava mencionando sobre o prêmio que nós recebemos. Se você continuar olhando as outras informações, lembra aquele índice de cor que eu tinha contado para vocês? Na verdade, ele foi publicado nesse outro artigo, que também é da gente. Nesse caso, eu e o meu marido Aníbal, que é professor de Engenharia Aeroespacial na Universidade Federal do ABC, há muitos anos a gente tem perseguido aí, tentando estudar as estrelas com discos, e nessa publicação de 2002, além dessa informação do tipo espectral, que é um detalhe da cor da estrela, nós apresentamos realmente um modelo. Vocês veem, muito antes da gente ter capacidade de apontar, né, os telescópios e fazer uma detecção direta dos discos protoplanetários. Então, vocês veem que é um modelinho bem simples que a gente apresentou, de um disco ao redor de uma estrela central, e aí as componentes que iam construir essa curva de intensidades, do mesmo jeito que eu tinha mostrado para vocês a curva de corpo negro lá para a estrela, que aqui aparece nessa linha pontilhada. Nós aqui, no caso das estrelas com a presença de um disco de poeira, temos essa outra componente que aparece como o segundo pico aí, na região do infravermelho, que é o que nos dava os indícios de que estávamos tratando de um disco protoplanetário. Essa PDS 39 não é a nossa famosa PDS 70, mas é uma das 27 estrelas T-Tauri que nós fizemos esse ajuste de modelo numa época que era o que a gente tinha, vamos dizer, de possibilidade de estudar esses objetos. Depois, posteriormente, outros pesquisadores, a partir de catálogos como esse, já desconfiando que as estrelas tinham possibilidade de ter disco, por conta dos nossos trabalhos pioneiros, foram com os equipamentos mais sofisticados e conseguiram, então, confirmar a presença desses planetas, como aparece nesse vídeo aqui, que ele é bem curtinho. Eu vou mostrar para vocês. É um zoom que é feito até chegar nessa imagem final, que é a que revela os planetas ali em torno da estrela PDS 70, essa estrela anã laranja. Então, eu vou sair desse modo compartilhamento aqui para mudar para outro. Então, ótimo. Eu vou mostrar para vocês, rapidinho. É uma sequência que vai levar o espectador a uma direção à constelação do Centauro e vai aproximando em seguida dessa estrela anã laranja, que é PDS 70, e a imagem vai mostrar, então, o planeta recém-nascido ali.
Então, era isso. Eu queria chamar a atenção, então, para essa imagem final, que é a que nós conseguimos. Vi aí várias contribuições de vários observatórios e os detalhamentos que há 20, 30 anos atrás a gente nunca imaginaria que conseguiria. Era isso que eu tinha para falar. Desculpem aí as falhas técnicas. No treino a gente deu tudo certinho, mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu fico à disposição para as perguntas agora. Fantástica a palestra, professora, e muito clara também. Que bom. Desculpem Adorei. as falhas aí. Não, certamente, mas foi fantástico. E fiquei lembrando durante a sua apresentação, né, muito clara, como as suas aulas. Porque eu me recordei que meu primeiro contato com astronomia foi num curso seu, que eu atendi durante a graduação. Eu ia falar, mas ia revelar muito a minha idade, que você foi meu aluno na graduação, acho que dos seus primeiros anos, né? Com o seu curso. Exato. Você fez visão geral comigo, eu lembro. Isso foi muito legal, professora. Muito obrigado. Eu vi que teve uma participação enorme aqui da audiência, né, do público online. Eu contei até 230 participantes acompanhando ao vivo aqui, né? E eu tenho certeza que é um número grande de perguntas. Eu já peço desculpas adiantado pelo limite do tempo não ser possível, né, trazer todas para a professora Jane. Então, eu vou aqui passar para a Gabriela. Ela fez fazer uma pergunta, aí eu passo para o Lucas Batista, e eu acho que temos tempo para umas 4 ou 5 perguntas. Então, vai lá, Gabriela. Professora, o pessoal gostou bastante da apresentação, não sei se a senhora acompanhou o chat. Não, nada, é muito esquisito a gente falar sem ver o rosto das pessoas, e aí depois também eu estava sem o meu cursor, então eu falei, nossa, eles não devem estar entendendo nada, mas que bom, se deu certo, ótimo. O pessoal gostou bastante. Uma das perguntas foi sobre se tem algum dado sobre a proporção de estrelas com planetas e estrelas sem planetas. Assim, qual que seria a proporção? Olha, é difícil avaliar, né? Porque a gente tem um número até restrito do que foi descoberto em função dessa própria limitação observacional, né? Deve ter muito mais do que a gente vê. Então, assim, a gente pode supor que cada estrela pode vir a ter um sistema planetário, talvez não todas, porque a gente tem casos a maioria das estrelas também estão em sistemas binários, são 2 estrelas, aí complica um pouco, porque uma orbita a outra e essa formação do disco protoplanetário pode ser um pouco mais complicada. Mas eu tranquilamente estaria aqui praticamente para cada estrela um planeta, vamos dizer assim, na galáxia. Espera. Quer perguntar mais algum, Lucas? Lucas. E se um planeta pode ter uma órbita diferente das outras que orbitam ao redor de uma estrela? E se sim, por quê? Eu não peguei o começo da pergunta, Lucas, você pode repetir? Se um planeta pode ter uma órbita diferente das outras que orbitam ao redor de uma estrela? Eu não sei exatamente o que a pessoa ficou com dúvida, mas normalmente a órbita está definida em função da ação gravitacional da estrela e a posição com relação à estrela que o planeta está. Então você viu ali a partir do disco que aquilo já vai sendo definido já na própria formação, e aí ele vai ter que ter aquela velocidade tal, orbital, né, de se manter sem nem cair dentro da estrela pela ação gravitacional da estrela, e também não ser uma velocidade grande demais a ponto de ser ejetada. Então, o que a gente tem de órbitas mais estranhas, na verdade, são as dos cometas, por exemplo, que podem ser bem excêntricas e vir de regiões bem mais distantes, que são lá as regiões ainda que sobraram da nuvem-mãe,
E esses cometas se preservaram lá congelados, porque estão bem distantes da estrela, e aí eles têm os movimentos bem mais aleatórios e não tão comportadinhos nessa posição equatorial, né? Mas eu não sei exatamente o que a pessoa estava com dúvida sobre o que é diferente, né? Na verdade, as órbitas são comportadas em função da própria ação gravitacional aí que as estrelas exercem sobre o sistema. Então, as leis são bem comportadas nesse caso. Essa pergunta quem fez foi a Irene Murai. Irene, se não respondeu, pergunta de novo. Gabriela? Vamos mudar. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Epifânio Galan, desculpe a confusão aqui, é que nós estamos com fone de ouvido, né? Um fala lá longe e a gente está transmitindo aqui. Gabriela, outra pergunta? Uma pergunta sobre se é possível encontrar planetas em aglomerados abertos e se eles sobreviveriam muito tempo devido à sua dinâmica. A dinâmica dos aglomerados abertos é super tranquila, aliás, é uma das coisas que a gente também está estudando, o Aníbal, essa questão do que as estrelas são formadas juntinhas ali na mesma nuvem, mas a tendência é esse aglomerado se desfazer e ir cada uma para uma região diferente, como aconteceu com o Sol. Nós não sabemos onde estão as estrelas que se formaram ao mesmo tempo que o Sol, porque já deram muitas voltas na galáxia e foram embora. Mas isso não afeta a ação gravitacional da estrela nos seus planetas. Eles ficam permanentemente ali presentes na estrela. É muito difícil você imaginar uma interação com um outro objeto a ponto de romper, por exemplo, um sistema planetário. Não sei se vocês já ouviram falar, até as galáxias interagem entre si e é uma interação muito tranquila, quer dizer, há toda uma distribuição, redistribuição de gases, mas as estrelas permanecem intactas e a gente imagina que os planetas também, né? Então, elas, em princípio, há muitos vazios no espaço e esse tipo de ocorrência, vamos dizer, mais violenta, não acontece nesses casos. Professora, deixa eu cortar aqui a fila e perguntar. Claro. Em sistemas binários, né, que são muito comuns, de duas, talvez mais estrelas, já foi detectado, é esperado ser comum a presença de discos protoplanetários, presença de formação de planetas? Sim, ela existe, é uma questão natural aí do próprio processo de formação, mesmo que as estrelas sejam binárias, até porque se vocês viram lá, né, se aquela estrela central de algum motivo tem uma distribuição de massa que pode propiciar a formação de uma outra junto, planeta, por exemplo, como Júpiter, que tem uma massa grande, poderia ter uma massa um pouco maior e ser uma outra estrela, e o Sol seria uma binária. Então, o disco em si, em torno de binárias ou até outros sistemas múltiplos, pode ocorrer, e tem-se sim estudos e modelagem, né, desses sistemas acontecendo. O que eu acho um pouco mais complicado é explicar a formação de planetas justamente nesse disco orbitando duas estrelas e não uma só, mas isso não significa que seja impossível, talvez mais difícil de acontecer, né? Então, é comum sim ter os discos também em torno das binárias. Certo. O Lucas quer fazer mais um? Trazer Vou mais uma passar mais uma pergunta? pergunta. O Ken Kitano, ele tem uma pergunta sobre o diagrama do corpo negro. Ele pergunta se existe a possibilidade de ter uma estrela verde, que ele nunca ouviu falar sobre. Isso é uma pergunta muito corriqueira. E qual que é o nome da pessoa que fez? É o Ken Kitano. Quem? É muito comum essa pergunta pelo seguinte, a gente pode ter estrelas de todas as cores. Inclusive, o pico de emissão do Sol, a gente sempre fala que é no amarelo, mas é uma tendência para o verde. Então, o Sol de verdade, os palmeirenses vão gostar agora, é mais verde do que amarelo. Só que o nosso olho ele não tem essa sensibilidade de diferenciar muito e captar exatamente a cor, então para nós ele aparece mais amarelado. Mas sim, as estrelas verdes podem ocorrer dependendo da temperatura na superfície. Pelo jeito, ele entendeu bem a explicação que aquele pico da curva vai depender só da temperatura, e aí pode acontecer um pouquinho deslocado mais para o amarelo, mais para o verde, mas assim, ainda assim é a luz branca, né? A gente, para ver a tendência da cor, teria que ter uma tendência mais
para um do que para o outro. Muito boa pergunta. Gabriela, quer... mais uma. Pode perguntar mais uma? Pode, professora? Pode, claro. Deixa eu encontrar aqui. Rogério perguntou se há algum modelo, se há modelo matemático e computacional de formação de planetas para simulação e análise para ter uma procura seletiva desses planetas. Seria isso? Então, a procura seletiva é mais ou menos essa história que eu contei mesmo. A gente precisa buscar os excessos de cor, né, no infravermelho, porque vai ser um indicativo de poeira. E os modelos em si não vão conseguir identificar quais as estrelas têm isso se não for do ponto de vista observacional. O que tem é depois, você encontrou a estrela com esse excesso, aí você pode fazer, como no nosso artigo lá, uma modelagem que tenta reproduzir os dados com a presença do disco. Mas, de fato, essa pergunta também é muito interessante, é que a gente não sabe muito bem explicar todas as passagens, vamos dizer, intermediárias. A gente sabe que é a partir de uma nuvem grande, depois a gente sabe que forma um disco, e a gente sabe que o disco forma planeta, mas a gente não consegue um modelo único explicar desde a nuvem até chegar no planeta, porque às vezes ou você precisa de massa a mais do que a gente está observando. Então, é um dos desafios ainda da astrofísica entender direitinho e conseguir reproduzir por modelos matemáticos toda a parte. Se tem uma nuvem, ela vai gerar uma estrela com planetas? A gente ainda não tem essa informação do ponto de vista teórico. A gente sabe das etapas separadas, mas elas todas juntas ainda está difícil de encontrar. Mas, de qualquer forma, as candidatas não tem como buscar de forma teórica, tem que ser por via observacional mesmo, buscando as características típicas dessas estrelas que vão ter possibilidade de ter planeta. Por exemplo, uma das coisas que nós procuramos é conhecer a metalicidade da estrela. A metalicidade a gente identifica por espectroscopia, que é uma espécie de impressão digital da estrela, em que vão aparecer as características de um dado elemento atômico que causa essa emissão, essa presença dessas características. Então, a gente procura, por exemplo, por estrelas que sejam tão ricas em metais como o Sol, que é uma coisa importante também para a parte de formação de planetas. Então, tem meios observacionais de buscar candidatas, mas ainda assim são muitas dificuldades técnicas aí. Professora, eu estou vendo que está chovendo pergunta aqui no chat do YouTube. Vamos fazer mais duas perguntas? Eu estou disponível, mas eu só estou preocupada que vocês querem olhar o céu também aí, né? O céu mais teórico. Tá duas bom. perguntas rápidas. Eu posso até aqui selecionar, eu estou vendo aqui no chat do YouTube. Fica à vontade. O Rogério Privitera pergunta qual parte da galáxia é candidata a ter mais planetas, o centro ou na borda? Eu diria a borda, porque o centro é bastante complicado e também não tem muito material disponível para formar estrela. O centro da galáxia tem a tendência de ter estrelas mais velhas, e essas nuvens interestelares que eu falei, elas estão preferencialmente entre os braços espirais. Então, se eu quero definir na galáxia a posição, você tem a galáxia como um disco, né, também achatado. Ela tem um bojo no centro, é quase como se fosse um sistema, né, com a parte central mais esférica, e a parte, vamos dizer, de distribuição de disco é onde tem necessariamente a presença das estrelas jovens e a possibilidade de ter os planetas ali sendo formados também. Quando você sai da galáxia e vai mais para o halo, de novo você encontra mais objetos velhos e mais ausência do material para formar estrelas, então é mais difícil encontrar as estrelas jovens. Só que a sua pergunta é estrelas com planetas, né? Podemos ter estrelas velhas, como, né, o Sol, não tão velho assim, mas com planetas também. Mas aí eu diria que a dinâmica, até eu acho que o Reinaldo pode me ajudar na resposta, a dinâmica no centro da galáxia é meio complicada e talvez os sistemas planetários não sobrevivam, se bem que a gente já achou de tudo, né? Até planeta em torno de pulsar, que é um ambiente totalmente inóspito para planetas, e tem essa possibilidade. Então a gente nunca arrisca dizer isso é desse jeito, isso é daquilo. A gente acha que pode ser, e são hipóteses aí que a gente vai precisar confirmar, né? Professora,
pelo nosso limite de tempo, vamos fazer uma última pergunta. Tem ainda muita dúvida, o tema é muito interessante porque é uma das questões fundamentais aí da astronomia e que a gente sabe ainda tão pouco, né, pelas próprias dificuldades observacionais de se estudar esses sistemas. Então, se a Gabriela ou o Lucas quiserem selecionar uma última pergunta, encerramos a sessão das perguntas. Talvez Gabriela. Se não, eu faço. Eu tenho muitas curiosidades aqui. Tem uma pergunta em relação ao GMT. Matheus Tenório perguntou qual a expectativa de vocês em relação ao GMT. Tem muita gente no chat que não sabe o que é o GMT também. É um telescópio de grande porte, vai ter cerca de 30 metros de diâmetro, um pouquinho mais, e a perspectiva é fantástica. O Brasil já está participando, né, via aí colaborações, no próprio IAG nós temos um grupo todo até de especialistas em instrumentação, que já estão até contribuindo com uma parte que a gente consegue participar, que é contribuir com instrumentos para esse grande telescópio gigante, que nós já estamos participando. Então, nessa parte, o Brasil tem muita sorte de poder participar, pelo menos da astronomia. A gente não pode reclamar muito, porque nós estamos sempre na ponta, trabalhando com os grandes consórcios de grandes telescópios. Já temos uma grande parte no telescópio SOAR, que tem 4 metros de diâmetro, um espelho com 4 metros, você já considera grande, é o tamanho da minha sala aqui. Imagine, isso ainda já é considerado um porte pequeno agora para telescópio. Nós temos tempo no telescópio Gemini, tanto sul como norte, que tem 8 metros de diâmetro, e já estamos caminhando para esse de 32, se eu não me engano, metros. Não sei se o Felipe está aí, está na escuta, pode confirmar. Ok. Depois eu falo, então. Tá bom, você pode falar depois melhor. Depois eu complemento. Professor, agradeço mais uma vez demais. As pessoas adoraram. Eu estou vendo aqui, tem gente pedindo a parte 2 dessa palestra. Então, olha, essa já é a parte 2 que eu apresentei acho que 3 anos, foi em 2017, né, Reinaldo? Que eu fiz uma outra apresentação. E essa já é a parte 2, então vamos falar da parte 3 já para o futuro. Isso, a parte 3. Então, obrigado mais uma vez, eu tenho certeza que todos estão aplaudindo, né? Essa é uma pena de não ser ao vivo, você não pode ouvir as palmas, mas o feedback de todos é muito positivo. E obrigado mais uma vez. Jane. Eu que agradeço, adorei participar, obrigada, Reinaldo, e pessoal, desculpem aí essas falhas de som que às vezes aconteceram, a gente está aprendendo, todo mundo, eu espero que o próximo vocês estejam aí e seja bem mais produtivo até. Muito obrigada, Reinaldo, boa continuação para quem vai observar aí o céu, com o Estelário, o Felipe, então, tchauzinho para todos e obrigado pela audiência. Obrigado, Jane. E dando continuidade, então, na atividade da noite. A gente passa agora para o Dino Nascimento, do Clube da Astronomia de São Paulo, e para o Dr. Felipe Navarrete, não sei quem vai falar primeiro, o Felipe, o Dino. Perdão, Dino. Então, passando a palavra aí para o Dino. Quem tiver mais dúvidas, também da parte que o Dino e o Felipe vão apresentar, né, podem continuar aí no chat, né? E depois da transmissão, o Lucas e a Gabriela vão continuar um tempo aí depois do chat respondendo. E também só lembrando do livro da professora Jane, A Caça ao Berçário de Estrelas, pode ser encontrado na editora USP e contém mais informações, né, sobre esse tema fascinante de formação estelar. Então, passando aí para o Dino. Bom, boa noite a todos. Primeiro, parabenizar a professora Jane pelo muito excelente, muito bom, produtivo, excelente mesmo. E vamos começar, né? Nessa fase, muito obrigado, professora, muito excelente, obrigado mesmo, de coração.
Nessa parte da apresentação do APT, seria na parte presencial, eu e o Felipe, né, a gente prepara uma apresentação rápida de uns slides, uns 3, 4 slides, sempre, mostrando o céu na data que está ocorrendo o APT. Como vocês podem estar percebendo, nós estamos aqui em São Paulo e São Pedro já ajudou, já fechou o tempo, né? Mas nós fizemos então o seguinte, nós preparamos uma apresentação do céu de junho para quem estiver principalmente em São Paulo, mas né, praticamente a região sudeste toda, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui da minha apresentação. Tá aparecendo aí? Um pouquinho aqui. Só um minutinho. Ops. Acontece esses pequenos errinhos. Bom, então tá aqui a nossa apresentação que podemos observar no mês de junho. Na observação presencial, na UPT presencial, nós dispomos, além dessa apresentação, nós depois convidamos o público a ir até o pátio lá no IAG, onde nós disponibilizamos alguns telescópios, né, de pequena e média abertura, e nós mostramos alguns pontos interessantes no céu, né, alguns alvos interessantes. O que nós vamos mostrar aqui agora seria, assim, principalmente, o que nós podemos ver à vista desarmada, sem nenhum instrumento, tá? Eu sempre recomendo, nós recomendamos sempre ao pessoal sempre ter uma carta celeste. Essa carta celeste vocês podem encontrar no Google, né? Ou a carta celeste que vai ser, talvez, como está sendo a primeira apresentação, vai ser disponibilizada para vocês, tá? Então, aqui está uma carta celeste, né? De hoje às 9 horas da noite. Quer dizer, daqui a pouco é uma simulação das 9 horas da noite, tá? Teria Mercúrio, mas não está aparecendo, não sei se vocês conseguem ver. Estou com o mouse, não sei se o mouse está indo aqui, tá? O Mercúrio, aqui é o lado oeste, onde o Sol se põe, tudo bem? Aqui é o lado leste, onde o Sol nasce, tá? A parte de cima, o norte, então você pegaria essa carta e olharia dessa forma. Como que você usa a carta? Desse sentido, tá? Sempre, né? Que nós explicamos. No primeiro passo, você tem os 2 pontos, o leste e o oeste. O leste onde o Sol nasce e o oeste onde o Sol se põe. E depois com a sua carta, olhando para a sua carta, nessa posição que está mostrando a figurinha aí, vocês olham para a carta com o norte para cima, tá? Vocês vão ver essas constelações. Provavelmente essas noites aí, mas hoje impossível. Mas vocês vão ver as estrelas mais brilhantes, como por exemplo aqui, né? Spica, da Nébula, Regulus, que é do Leão, Spica, Alfa Virgo, né? Vai ver Antares, que é uma estrela vermelha de Escorpião. São estrelas bem fáceis de se encontrar. Arcturus mais para o norte, tá? O famoso Cruzeiro do Sul aqui, ok? E vocês vão ver os objetos que nós vemos sempre a olho, à vista desarmada, sem nenhum instrumento. A Lua, no caso, ela está nessa região aqui próxima, esse Spica, né? Tá? Então, seria o primeiro objeto que eu vou comentar com vocês, que seria a Lua. O que nós vamos poder ver a Lua durante o mês de junho. Então, hoje, às 9 horas, ela está na sua fase crescente, quase chamada fase gibosa, né? Crescente, já quase para a Lua cheia. Tá? Ela está com aproximadamente 86% da sua superfície iluminada, tudo bem? Já no dia 6, como eu falei aqui, né, a Lua está em Virgem. No dia 6, agora, né, seria sábado agora, a Lua vai estar na sua fase cheia, quer dizer, vai ser bem iluminada, tá? 100% iluminada, e ela vai estar entre as constelações de Sagitário e o Fiuco. Mais Sagitário, mais próximo do Sagitário. Passando uns 7 dias mais ou menos, a Lua entra na sua fase minguante. No dia 12, ocorre a fase minguante, então vocês veem aqui metade da Lua iluminada, né? 54%, e ela vai estar em Aquários. Tá? Vocês estão percebendo que ela está se deslocando, né, no nosso céu.
Eu coloquei a Lua aqui do dia 20, e a gente não vai ver, porque ela vai estar 1%, 0,1% da sua superfície iluminada, que ocorre a Lua nova. Tá? Vai ocorrer um eclipse nesse momento, mas não vai ser visível para nós aqui. Tá? Quando ela surgir, no dia 21, mais ou menos, para o dia 20, 21, que é o eclipse, ela vai já estar surgindo no final do eclipse que ela estará sofrendo, né? Pela presença entre o sistema Sol, Terra e a Lua. Né? E no final do mês, no dia 27, vocês vão ver ela na sua fase crescente, ó, diferente da fase minguante, né? O outro lado, né? E vai estar com 45% iluminada em verde. Esqueci de colocar o 45%. Aqui, para rapidinho, né? No hemisfério sul, quando a Lua tem esse formato da letra C, ela está na fase crescente. Quando ela tem esse formato na letra, sei lá, não é letra D, alguma coisa assim semelhante, é Lua minguante. Tudo bem? Se nós estivéssemos no hemisfério norte, seria justamente ao contrário. No hemisfério norte, eles veem desse jeito a Lua crescente e dessa forma a Lua minguante. Tudo bem? Depois, no finalzinho, né, quase próximo à meia-noite, nós temos a presença dos planetas que são visíveis e começam a surgir a oeste, tá? A leste, perdão, surgem a leste. Hoje, às 9 horas, então você tem Júpiter localizado o mês todo. O Júpiter, o movimento dele é muito lento, né? Então, o mês todo ele vai estar localizado na constelação do Sagitário. Muito brilhante, se destaca como um ponto muito brilhante azulado, magnitude menos 2,6. Quanto menor o número, quanto menor o número, por menos 2,6, menos 3, menos 4, muito mais brilhante ele vai. Então, você tem aqui Júpiter, né? Não sei se vocês conseguem notar aí nas imagens, nós temos as luas galileanas aqui. No caso, né, hoje, né, às 9 horas, Júpiter vai estar nessa configuração, eu fiz essa simulação, ele vai estar nessa configuração onde você vai ter as 4 luas galileanas aqui, tá? Europa, Io, Ganimedes e Calisto, tá? No meio do mês, essas luas vão se deslocando, Júpiter pouco vai se movimentar, você nem vai perceber a movimentação dele no céu, mas se você acompanhar com um binóculo 10x50, que nós recomendamos para você poder ver já as 4 luas galileanas, tá? Você vai ver cada dia essas luas vão se deslocar em torno aqui nessa posição aqui, tá? No dia 15, que é o meio do mês, mais ou menos, às 8 horas da noite, a leste, vocês vão ver Júpiter nascendo, onde você tem o planeta, tá? E aqui você vai ter uma lua chamada Europa, aqui você vai ter uma lua chamada Io, aqui você vai ter Calisto, Ganimedes e Calisto, tá? E no dia 30, às 8h33, ó, começamos com 21, 20, 18h33, tá? Você vai ter essa configuração, onde você vai ter 3 luas galileanas e uma lua está sendo ocultada, está passando por trás do planeta, então está sendo ocultada pelo planeta, tá? Então você tem, nesse dia aqui, você vai ter Io, tá? Europa, Io, e o último aqui, bem afastado, Ganimedes. Calisto vai estar passando por trás nesse horário. Se vocês tiver o tempo aberto, tudo, né? Vocês vão poder notar que ela vai aparecer depois nesse pontinho, uma questão de hora, ela aparece aqui e vai se deslocando, se você continuar observando. O próximo planeta que nós vamos ver será Saturno. Logo depois que Júpiter nascer a leste, uma meia hora, 1 hora mais ou menos, surge Saturno. Essa imagem que está aqui está muito ampliada, já só conseguimos ver dessa forma Saturno se nós utilizássemos um telescópio de grande abertura. Para nós somos amadores, né? Então, isso aqui eu só ampliei para vocês verem. Que você tem o planeta, o Senhor dos Anéis, né? E algumas luas visíveis, né? Principalmente Titã, tá? Que é essa daqui. Saturno também vai ficar na mesma posição durante o mês todo, mas ele é bem distinguível no céu
quando ele surge, né, a leste, por volta das 11 horas mais ou menos da noite, 23 horas, você vai ver uma estrela bem amarelada, em magnitude muito brilhante, se destacando onde ele está. Ali é Saturno. Se você pegar um telescópio 10x50, um binóculo 10x50, você consegue distinguir o planeta e o anel em volta. Parece o símbolo da Bandeirantes, mas onde o pessoal fala. Então está aqui, dia 15, com um binóculo resolvemos o anel de Saturno. Que é o que o pessoal mais se apaixona quando vê nas apresentações nossas lá, presencial do APT, quando dá para observar Saturno, o pessoal, a gente coloca em Saturno, o pessoal já se apaixona. E por último, o planeta, que é depois de umas 2 horas, mais ou menos, tá? Que surgir Saturno, no ponto leste também, onde nasce o Sol, por volta da meia-noite, 1h da manhã, surge Marte. Então, no dia 15, mais ou menos, aqui também tem uma imagem muito ampliada de Marte, lógico que a gente não vai conseguir ver com binóculo, nem com telescópios de médio porte, pequeno porte, não dá para ver essa imagem. Um telescópio com uma abertura acima de 150 milímetros, com uma boa ocular, você consegue definir algumas regiões de Marte, inclusive a calota, mas não desse tamanho. Seria um pontinho de mais ou menos 0,5 centímetro de tamanho, 5 milímetros de diâmetro. Tá? O que se distingue de Marte é que ele é bem avermelhado, ele vai estar, do começo desse mês, de hoje até o dia 30, ele vai estar aumentando o seu brilho. Tá? Porque, tá vendo? -1 começa hoje, ele está com -1, no final de dia 30 ele vai estar com -3 de magnitude. Quer dizer, vai estar muito brilhante e bem também assim, visível, fácil de ser localizado durante o mês todo, né? No céu comecinho, né? Da meia-noite até a madrugada toda. Tudo bem? Tá? Era isso que eu queria apresentar para vocês e obrigado. Se tiver alguma dúvida, estamos aqui. Tá? Como que a gente vai fazer? A gente vai ver as dúvidas agora ou a gente segue? Bom, não sei. Aí, tem algumas dúvidas aqui, caso vocês queiram. Referente a isso. A carta celeste. A carta celeste, com a Roseli, que ela ia disponibilizar. Se precisar de uma carta celeste, eu recomendo um site que é www.skymap.com, tá? www.skymap.com. É um site em inglês, você produz a carta para o hemisfério sul, ele vai te dar a carta do Celeste, você pode imprimir ela, tudo em inglês, mas ela é bem fácil e tem dia a dia, cada efeméride que pode acontecer, que você pode observar, inclusive a olho nu. Tá? Certo. Com licença, Dino e Felipe. Parece que tem uma pergunta aqui de alguém na audiência. Vocês preferem que faça agora? O Lucas está com essa pergunta ou deixa para o fim da apresentação? Se quiser entrar, Lucas, então, e fazer a... O Rogério Privitera, ele tem uma pergunta que é sobre se as Starlink já estão atrapalhando as observações. Quer responder, Felipe? Não, responde do teu ponto de vista, vamos ver. Sim. Por enquanto não, porque nós sabemos que aqui onde nós estamos, na latitude que nós estamos, eles não estão interferindo tanto nas observações. Até porque quando nós vamos fazer observações ou então fazer coleta de algum dado, vamos fazer um estudo, né? Por exemplo, no meu caso, né? Do grupo que eu pertenço, a gente faz estudo de algum tipo de estrelas, etc. e tal. Nós programamos um horário e justamente nesse horário os Starlinks eles só vão ser visíveis ou logo no finalzinho da tarde, começo da noite, porque eles têm que ser brilhantes para o reflexo do sol, ou então no amanhecer, um pouquinho antes do amanhecer. Nesse horário então, a gente corta nossas observações, né? Não vai dar para observar. Tá? Agora, saber a quantidade.
né, de Starlinks que vai ser lançado aí, né? Só complementando, no caso das observações profissionais, que são feitas por telescópios astronômicos grandes, tem muitas câmeras que elas pegam regiões muito grandes do céu e elas integram esse campo por muito tempo. Então, você deixa essa imagem expondo por muito tempo. Então, o que acontece? Qualquer Starlink que passa ali, ele vai deixar um traço na imagem inteira. Então, no caso das grandes câmeras que estão, por exemplo, no telescópios do Chile, já tem casos de terem observações completamente perdidas por causa das Starlinks. E não tem como você fazer nenhum tratamento nas imagens para tirar essa poluição luminosa causada pelas Starlinks. Então, esse é um grande problema que a astronomia do futuro vai, sim, ter que se preocupar. Só complementando, para os grandes telescópios que tem uma longa exposição, quem faz longa exposição, quando você faz longa exposição de obter, realmente já vai prejudicar e a tendência é prejudicar cada vez mais. Quando você faz exposições de curto período, por exemplo, segundos de exposição, aí você programa num tempo certo. Agora, os grandes telescópios, as grandes pesquisas, os dados mesmo pesados, dados fortes para a astronomia já direto, vai ser vão ser complicados, né? Tá? Infelizmente. Mais alguma pergunta, galera? Senão a gente passa para a próxima etapa e depois entra mais perguntas de novo. Pode ser? Pode seguir, pode seguir. Acho que pode seguir também. Então tá. Bom, gente, eu sou o Felipe. Eu vou passar para vocês a última atividade da nossa noite. Vai ser uma atividade curta. A minha ideia aqui é fazer uma simulação do céu que a gente veria hoje à noite, baseado em tudo que o Dino falou para vocês, dos objetos que estão disponíveis e tal, usando um software que é um software livre, então qualquer um pode baixar e utilizar no seu computador, que chama Stellarium. Ele é um software bem conhecido e ele dá para brincar bastante com ele, do ponto de vista tanto de astronomia amadora, tanto até para você preparar uma observação. Que hora da noite eu vou poder ver Júpiter no céu? Então eu posso vir aqui no Stellarium e brincar com ele e procurar essa informação. Então deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Certo, aqui está. Então eu já abri o Stellarium aqui e aqui a gente está vendo o nosso pôr do sol hoje. Então essa aqui é uma visão do ponto cardial oeste, né, que é onde o sol se põe. Mas a gente não tem uma noção muito clara de onde ficam os pontos cardeais, geralmente no nosso dia a dia, né? Então, qual que é a ideia? Você, no final da noite, você olha diretamente para o ponto cardial oeste, onde está o pôr do sol, abre os seus braços lateralmente, e aí o que vai acontecer? No seu braço direito, você vai ter o ponto cardial norte. No braço esquerdo, o ponto cardial sul. E atrás de você vai estar o leste. Isso vai te ajudar a se localizar durante a noite, que aí você já não tem mais o sol para se guiar, né? Então, eu posso passar esse filme para frente e começar a ver as estrelas, que elas vão começar a aparecer no nosso céu. Primeiro aqui próximo do pôr do sol, então por volta das 6, 7 horas da noite, a gente ainda consegue ver o planeta Mercúrio aqui. A gente também tem as estrelas mais brilhantes do nosso céu, né, que é Sirius, Próximo e Canopus, aqui perto do horizonte também. E aqui no Stellarium eu posso desenhar as constelações, ao contrário do que a gente vê no céu, para facilitar um pouco a visualização. Uma constelação que a gente vê, que é bem famosa no nosso hemisfério sul, é aqui o Cruzeiro do Sul. Então, com as 4 estrelas principais e a intrometida aqui no meio. Então, através do Cruzeiro do Sul, a gente consegue encontrar o Polo Sul Celeste, né?
E, teoricamente, essa aqui é a visão que o Dino apresentou naquele mapa celeste, que vocês podem acessar aqui embaixo do nosso vídeo, né? Então, se eu adiantar mais um pouquinho, e eu posso também, no Stellarium, eu posso tirar a atmosfera, então eu fico com o céu completamente limpo, facilita para ver. Aqui, por exemplo, nessa direção do sudeste até o noroeste, a gente tem essa faixa esbranquiçada aqui, faixa bem clara no céu. Se você vai no interior ou num lugar bem longe de São Paulo, de uma grande capital, você consegue ver isso no céu. Essa aqui é a nossa Via Láctea, né? É onde está a maior concentração de estrelas da nossa galáxia. E aqui, por exemplo, a gente consegue ver a Lua no começo da noite, então mais para o lado leste. Como o Dino falou, a Lua está no final do crescente, né? Vamos conferir, ver se ele acertou ou não. Então, quando eu dou um zoom aqui na Lua, realmente, a Lua está quase cheia. Então, eu não lembro, Dino, você falou por volta de 85%, né? Da Lua crescente. Ela está praticamente com essa lunação. Quando a gente vai, se eu voltar aqui para o... Opa, voltei, certinho. Quando eu avanço no tempo, a gente vai ver esse céu se movimentar. O Stellarium também ele mostra alguns satélites que se movimentam no nosso céu. Então, se você viu algum objeto se movendo no céu num horário não convencional e você tiver o Stellarium instalado, você pode colocar aqui a hora que você viu o objeto e o dia e ver se ele aparece aqui no Stellarium. Então, você pode identificar os OVNIs que, teoricamente, a gente vê no céu e não sabe o que é. Então, avançando um pouquinho mais no tempo, aqui, a gente encontra quem aparece aqui no céu, que é Júpiter e Saturno. Então, se eu dou um zoom aqui próximo de Júpiter, a gente vai ver a configuração que o Dino falou. Então, o que acontece? A gente tem o planeta Júpiter aqui e as 4 luas. A gente tem Europa e Io, que elas estão bem próximas do planeta Júpiter, Ganymede, que ela está um pouquinho mais afastada, e Calisto, que ela está bem afastada de Júpiter. Se a gente estivesse observando isso num telescópio amador, um telescópio de, sei lá, 10 centímetros de diâmetro, a gente veria alguma coisa bem parecida com essa. A gente vê Júpiter e as 4 luas galileanas. A gente não consegue ver muitos detalhes, mas de vez em quando, dependendo do seu instrumento óptico, você consegue até identificar a grande mancha aqui de Júpiter. Na data de hoje isso não seria possível porque a mancha está do outro lado, então ela não é visível para a gente, mas a gente consegue ver uma configuração bem parecida com essa. O segundo planeta que a gente consegue ver no nosso céu de hoje também é Saturno, que, como o Dino falou, ele é mais amarelado do que Júpiter. Então, se eu dou um zoom aqui em Saturno, a gente pode ver aqui, os anéis de Saturno, né? Isso é o que chama bem a atenção nesse planeta. E num telescópio convencional, a gente vai ver, além dos anéis, a gente vai ver essa lua aqui, Titã. Rhea e Dione, Enceladus, elas são muito fracas para você ver num telescópio convencional, num telescópio pequeno. Mas Saturno e Titã são dois objetos desse sistema que a gente consegue ver direitinho. Se a gente avançar um pouquinho mais no tempo, vamos ver. Aqui. Aqui. O terceiro planeta que o Dino falou foi Marte. Marte aparece aqui também no nosso céu de hoje. E quando eu dou um zoom nele, a gente vê que Marte ele não está completamente iluminado. A calota de gelo não poderia ser vista no dia de hoje. E além do planeta, a gente tem também as duas luas, Phobos e Deimos, aqui.
Phobos e Deimos também a gente não veria a olho nu, mas como a gente está num ambiente simulado, dá para ver com algum detalhe aqui também. O que mais que dá para a gente notar no céu? Antares. Antares é uma estrela interessante porque, comparada com as demais, ela é uma estrela avermelhada. Você pode perceber que as demais estrelas que a gente normalmente vê no céu, elas são mais azuladas ou brancas. E Antares, Antares está aqui no Escorpião, ela aparece muito bem como uma estrela bem avermelhada. Então, sempre que a gente olha para o Escorpião, a gente vê Antares, que é uma estrela que chama muita atenção. Se a gente estivesse observando num telescópio, esses seriam os objetos mais interessantes da noite para a gente observar. Então, a gente não conseguiria ver nenhuma estrela com muita definição, apenas sistemas binários de estrelas que a gente consegue resolver de alguma maneira. E aqui no Stellarium, eu vou tirar essas informações. A gente pode ver também, tem uma opção aqui, que ela fala exibir exoplanetas. A gente pode vir aqui e ele marca para a gente, com esses pontos verdes, todas as estrelas que já foram identificadas exoplanetas. Então, aqui a gente tem um catálogo meio ao olho para a gente dar uma olhada nas estrelas que têm exoplanetas já catalogados. Vou tentar em alguma, não sei se ela vai fornecer alguma informação para a gente. Eu acredito que não. Mas ela nos dá a posição dessa estrela e o nome dela, que já tem um exoplaneta. Então, esse é o tipo de coisa que dá para a gente fazer num ambiente virtual, quando o nosso céu está cheio de nuvens, como hoje. Então, a gente tem que usar essas plataformas virtuais para conseguir brincar um pouco com o céu noturno. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre softwares e softwares de astronomia também, a gente está aqui para responder. Da minha parte é essa. A gente tem dúvidas? Deixa eu dar uma olhada aqui. Irene Murai perguntou qual é a melhor carta celeste. Não sei. Seria o mesmo link que o Dino sugeriu? O mesmo link seria... que eu falei. Isso. Isso, eu recomendo esse para você poder imprimir, mas como o próprio Felipe usou também, que nós usamos muito também, o Stellarium. Se você tiver um computador, né, fica até mais fácil você utilizar o Stellarium, porque ele é mais dinâmico, ele vai se atualizando, o céu vai se mexendo, né, entre aspas, né, esse é um movimento aparente do céu, e também ele vai se atualizando e mostrando para você, fica mais fácil, e você obtém também informações, tá? Mais rápida, né? Tem outros softwares também que dá para ser usado, por exemplo, no celular. Eu tenho um sistema Android, então eu uso um que chama Google Sky Maps, que você funciona basicamente apontando o seu celular para alguma região do céu e ele te mostra em tempo real as estrelas que estão naquela região do céu. Então é bem legal de você sair lá fora na rua e brincar com aplicativos desse jeito. Bom, já que o Felipe tocou nesse assunto, além do Google Maps, né, o Sky Maps aí do Google, eu utilizo também sistema Android, que também é muito bom. Você utiliza, vou pegar aqui, você coloca ele, você baixa no Google Play, né? Você baixa que chama Sky, tá? Ele é bem, também, ó, tá vendo? O tempo real vai mostrando onde está, tem os círculos que você localiza, você se aponta, como o Felipe falou também, tem bastante. Eu uso mais esse daqui. Sky Eye. Sky Eye? É. Ah, Escreve-se
S-K-E maiúsculo Y-E, Sky, né? Porque abaixo é bem versátil. Legal. Pode fazer mais perguntas? Não sei se precisa encerrar. O Ken Kitano, ele perguntou quando que vai ser o pico de luminosidade de Marte. Marte? Marte ele vai chegar na sua proximidade, no maior pico, por volta do final de setembro, tá? Nesse mês aqui, como eu falei para você na minha apresentação, ele está entre menos 0,1 até menos 0,3. Em setembro vai ser vamos dizer, um rubi no céu, tá? Vai chegar mais ou menos a menos 2,5, 2,3 negativo. Quer dizer, muito brilhante, né? Tá? Mas no final de setembro. Mais perguntas? Ele está perguntando se por esses aplicativos dá para ver o cometa Swan, que é o cometa verde. Ele perguntou se São Paulo vai ter chance de ver esse cometa. Esse aqui dele. Sou eu? Não, quem sabe. Sim, o aplicativo, o Stellarium, ele é mais assim, vamos dizer, ele é mais fácil de você utilizar e ele dá a localização dos cometas, tá? Apesar de a gente brincar um pouquinho, falar que aqui no Hemisfério Sul, principalmente em São Paulo, o cometa é quase que uma lenda, é coisa lenda, né? A gente não, o pessoal fala, tá visível, a gente vai olhar, é uma decepção danada. Mas sim, nesses aplicativos, no Stellarium, ou também no CDC, Cartas do Cielo, né? A gente chama CDC. Também, em outros também tá. Os aplicativos de celular, eu não sei, nesse Sky você não consegue, tá? Mas nesses aplicativos maiores, como por exemplo o Stellarium e o CDC, esse sim você plota e você vai atualizando diariamente, a todo instante, onde está a posição dele. Inclusive o Stellarium ele te deixa você buscar por um objeto, então ele tem um sistema de busca ali, você digita o nome do cometa, do planeta, até do planeta que a professora Jane falou hoje, se você digitar o nome dele ali, ele vai te mostrar pelo menos a direção no céu de onde você vai encontrá-lo. Então tem essa facilidade, né? Uhum. Mais perguntas? Rogério perguntou, na verdade ele afirmou, né, que dia 20 de junho haverá mudança de estação. O que a gente vai poder ver relacionado ao céu com essa mudança? O que vai ter de diferente? Mas vai responder você. Dino, eu sei que estava mostrando a carta celeste, vamos ver. Eu perdi a minha aqui. Na verdade, você vai ter nesse dia, né, o que nós chamamos de solstício de inverno, por hemisfério sul. Por hemisfério norte, solstício de verão. O que quer dizer isso? Que você vai ter nesse dia, né, próximo a esse dia, você vai ter a única coisa que nós vamos perceber mesmo, assim, salvo se estiver muito errado, vai ser que as noites vão ser um pouquinho mais longas do que o período de luz, tá? E o céu praticamente não vai mudar nada. Você vai continuar vendo os planetas, cada vez um pouquinho mais cedo do que você está vendo agora, como eu e o Felipe mostramos, né? Principalmente esses planetas, Júpiter, Saturno e Marte na sua sequência. E pro final, no finalzinho, meio de julho, ao amanhecer, além de você, quando começar a noite, né, você vê Júpiter, depois, sempre pro lado leste, tá? Você vê Júpiter nascendo, depois você vê Saturno, aí passa um tempinho mais longo, aparece Marte, aí passa um tempo, quase no alvorada, você vai ver um planeta que nós chamamos de estrela d'alva, né? Aqui é Vênus, tá? Só isso. Agora, sensivelmente, é o inverno nosso, que na verdade agora está mais inverno do que nosso outono, está mais com cara de inverno, né, do que outono, e pouca coisa, né? Tá? A mudança é muito pouco sensível.
O que muda, na verdade, são as constelações que a gente vê, né? Por exemplo, eu falei da constelação de Escorpião, ela é uma constelação de inverno. Ela está diametralmente oposta a uma constelação bem famosa, que até a professora Jane falou, que é a constelação de Órion, né? Que é o guerreiro. Então, quando a gente fala que quando o Escorpião está no céu, o guerreiro não está, o guerreiro não aparece. Quando o guerreiro aparece, o Escorpião não está no céu também. Então, Órion é uma constelação de verão e o Escorpião é uma constelação de inverno. Então, a gente tem essas mudanças nas constelações que a gente observa também. Bem lembrado, Felipe. Se nós pudermos ter uma noite assim ainda, né? Você vai olhar, quando começar a escurecer, assim, o finalzinho da tarde, olhando para o oeste, você vai ver a constelação de Órion quase já, só algumas estrelas, mal vai dar para ver as Três Marias, que são as super identificadas, né? Se pondo a oeste e logo a leste surgindo o Escorpião. Quando nós estivermos no meio do inverno, o Escorpião vai estar bem no nosso zênite. O zênite é bem em cima da nossa cabeça, por isso que é chamada de constelação do inverno, né? O de inverno. Bem lembrado, Felipe. Desculpa essa parte. Mais alguma, galera? Senão a gente passa para o Reinaldo. Temos que passar já para o Reinaldo por causa do horário, inclusive, né? Sim, sim. Então, se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode passar, sim. Uhum. Bom, obrigado pela presença de todos aí. Obrigado, pessoal. Fantástico. Vou pedir para vocês continuarem com a câmera aberta, só para a gente encerrar aqui, dar um tchau, né? Eu me permito dizer em nome de toda a equipe do IAG e do CASP também, né, que todos estão muito satisfeitos, né, com o desenvolvimento da atividade hoje, porque teve uma participação fantástica aqui. Né? E a gente fica feliz porque esse trabalho que envolve tanta gente, né, é para o público mesmo, são para vocês que estão acompanhando, né? A gente desculpa, né, que não deu para atender todas as dúvidas, né, que apareceram no chat pelo limite de tempo, mas foi uma participação excelente, assim, com perguntas muito interessantes, e registramos aqui algumas das sugestões que as pessoas colocaram ao longo da noite. E, bom, eu desejo aí uma boa noite a todos e continuem acompanhando aqui essas palestras, esse ciclo de atividades, Astronomia para Todos. Nesse canal também vocês vão encontrar as últimas palestras, né, as palestras que foram dadas anteriormente. Essa também vai ficar gravada. E é isso. Então, até a próxima a todos. Tchau. Obrigada, pessoal. Obrigado, boa noite gente. a todos. Até mais. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pela professora Jane também, pela excelente palestra. E, pessoal, eu só peço para vocês ficarem atentos no site do IAG também, que vocês podem assistir as outras palestras e também vão ficar sabendo do próximo, quando será o próximo APT. Tá? Obrigado pela presença de todos. Estamos contentes e desculpe se a gente não conseguiu responder todas as perguntas. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.